Olá, esse é o e-book do livro Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill. Prefácio. Os grandes complexos industriais mantêm em seu quadro de funcionários alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em algum setor da fábrica. Assim, se uma máquina apresenta algum defeito, eles são convocados e comparecem ao local para identificar o problema e solucioná-lo. E tudo volta a funcionar a contento. Esses homens não se preocupam com sistemas que estão operando bem. Especializam-se em localizar e corrigir defeitos. No reino de Deus ocorre algo semelhante. Deus também sempre tem de prontidão seus especialistas, cuja principal função é cuidar das falhas morais, ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação ou igreja. Exemplos desse tipo de indivíduo foram Elias, Jeremias, Malaquias e outros iguais a eles, que em momentos críticos da humanidade surgiram no cenário da história para repreender, condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Quando o povo de Israel ou a igreja se achavam em condições normais, esses sacerdotes, pastores ou mestres trabalhavam silenciosamente, passando quase despercebidos. Mas, assim que se desviavam um pouco das veredas da verdade, esse especialista se levantava para intervir. Parece que possuía um instinto especial capaz de detectar problemas, o que fazia com que logo ocorresse ao auxílio do Senhor e do seu povo. Geralmente, esse tipo de pessoa tinha a tendência de ser radical, de ter atitudes drásticas e ser até certo ponto violento. E os curiosos que se pusessem a observar seu trabalho provavelmente o taxariam de extremista, fanático e negativista. E num certo sentido, não deixavam de ter razão. Ele era um homem de um propósito só, de caráter severo, destemido, e esses eram justamente os atributos que as circunstâncias exigiam. A uns ele chocava, a outros assustava e a outros ainda afugentava. Mas o profeta sabia, sem sombra de dúvida, quem o havia chamado para executar aquele trabalho e qual a tarefa a ser cumprida. Seu ministério tinha um caráter de emergência, e isso fazia dele um homem diferente, bem distinto dos demais. O débito que o povo de Deus tem para com esses servos dele é tão vultuoso que nunca poderá ser pago. E o curioso é que eles raramente pensam em saudá-lo, enquanto esses indivíduos estão vivos. Em compensação, a geração seguinte o exalta, escreve livros sobre seus feitos, como se instintivamente e meio sem jeito quisesse descumbir-se de uma obrigação que a geração anterior praticamente ignorara. Quem conhece Leonard Ravenhill vê nele esse especialista espiritual, esse homem enviado por Deus não para realizar um ministério na obra regular da igreja, mas para fazer frente aos profetas de Baal, desafiando-os em seu próprio território para envergonhar os negligentes sacerdotes que oficiam no altar,
para enfrentar os falsos profetas e advertir o povo que está sendo desviado do caminho certo por influência deles. Um homem como este, às vezes, não é companhia muito apreciada. O evangelista profissional que sai correndo do culto assim que ele se encerra e vai para um restaurante de luxo contar piadinhas com os amigos, talvez o considere uma presença embaraçosa, pois ele não é desses que conseguem silenciar a voz do Espírito Santo em seu coração, como quem fecha uma torneira. Ele insiste em ser um crente fiel o tempo todo, onde quer que esteja, e nisso também se distingue de muita gente. Quando se trata de Leonard Ravenhill, é impossível ter uma posição indiferente. Seus conhecimentos podem ser divididos em dois grupos: aqueles que o amam e admiram profundamente e aqueles que o detestam. E o que se diz dele pode-se dizer também dos seus livros e deste livro. Ao encerrar a leitura, o leitor ou procura logo um lugar silencioso para orar, ou o atira longe, irritado, fechando o coração às suas exortações e apelos. Nem todos os livros, nem mesmo os bons livros, podem ser considerados uma mensagem enviada direto do céu, mas acredito que este o seja. E é porque seu autor é uma voz do alto, e o espírito dele fala por suas palavras. Prefácio da edição brasileira. Avivamento. Sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais, e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos templos ou se levantamos as mãos no culto de louvor. Ele nos chama a levantar um clamor a Deus para que Ele fenda os céus e desça com poder e autoridade para tornar o seu nome notório na presença de seus adversários, fazendo as nações tremerem diante dele. Leonard Ravenhill não brinca em serviço e não dá moleza para quem está com a vida acomodada na igreja do Senhor. Cansado de ver a noiva de Jesus debilitada pela carnalidade, ele dá um puxão de orelhas, bem dado, e faz cobrança de santidade, poder e oração que poucos têm coragem ou autoridade para fazer. Se ele chama os crentes a orar, é porque ele ora, e ora como poucos que eu já ouvi. Muitos perguntam: por que tarda o pleno avivamento? Ravenhill responde com palavras incisivas e inconfundíveis, escrito em 1959. Esse livro tardou a sair em português, mas minha oração é que esteja sendo lançado no momento certo para despertar uma igreja confusa, mundana e enfraquecida para um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Só assim ela cumprirá o seu papel profético de família de Deus, corpo, noiva e habitação de Cristo. Belo Horizonte, outubro de 1989. George R. Foster. Introdução. Eis minha pequena oferta de pães e peixes, um lanchezinho simples,
sem a beleza nem o sabor de um bolo de aniversário. Sinto-me como um marinheiro que vi surrando um soldado. Certa vez, porque, explicou ele, esse sujeito xingou minha mãe. O meu senhor também foi insultado, e sua igreja vilipendiada, e diante de 2 insultos desses, meu coração se angustia. A igreja tem muitos inimigos. Não posso deixar minha espada na bainha. De modo algum. Calculo que cerca de 1 milhão de pessoas leem o jornal Herald em sua edição em inglês. Alguns dos capítulos desse livro já foram publicados nesse período, sob a forma de artigos, e, portanto, foram lidos por inúmeros leitores. Isso não me deixa orgulhoso nem humilhado. E esse jornal é publicado também em francês, espanhol e alemão e outras línguas. Portanto, através dessa publicação, bem como do Alliance Witness e outros semelhantes, Deus tem usado esses meus despretensiosos estudos para falar ao coração de muitos crentes. Meu desejo agora é que também você, leitor, receba uma bênção por meio deles. Quero agradecer sinceramente ao meu estimado amigo e conselheiro espiritual, Dr. A. W. Tozer, que bondosamente escreveu o prefácio. Agora também ao Sr. Hines e a sua filha Ruth, que corrigiram e datilografaram o manuscrito, realizando um trabalho primoroso. Todos os lucros auferidos com a venda desta obra serão revertidos para o sustento de missões no exterior. Que nós possamos viver sempre com os valores eternos em vista. Leonard Ravenel. Por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja sua capacidade de expressão, mais ampla sua visão das coisas, mais grandiosa sua eloquência, mais simpatia sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a adoração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus, comunica-lhe energias e torna-a aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. Frase de E.M. Bondes. Pela fé e pela oração fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. João Wesley. Existem muitos crentes que não sabem orar, mas tentam cultivar a santa arte da intercessão por meio de esforço pessoal e determinação e frequentando grupos de oração, mas nada conseguem. Na verdade, o segredo de uma verdadeira vida de oração para esses, bem como para todos nós, é: enchei-vos do Espírito, que é o mesmo Espírito de graça e de súplicas. J. Stuart Holden. Capítulo 1. Com tudo que possuis, adquire a unção. A igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha
ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quero dizer, porém, que se confunda com preguiça mental. A oração só exige um requisito, a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética, e com exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a oração o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida, no púlpito, entregando sermões sem vida, a ouvintes sem vida. Que lástima! Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas. A pregação sem unção. E o que é unção? Não sei, mas eu sei muito bem o que é não ter unção, ou pelo menos sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. O pregador, contudo, que possuis, adquire unção. Irmão, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fôssemos 2 vezes mais espirituais. A pregação é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente de quem a ouve, mas gerada no coração chega ao coração. Um pregador espiritual, sob o poder de Deus, produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não, pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda, é bênção que se obtém pela oração. Ela é o prêmio que Deus concede ao combatente da fé que luta em oração e consegue a vitória. E não é com piadinhas e tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito. Não. Essa batalha é ganha ou perdida antes mesmo de o pregador pôr os pés lá. A unção é como dinamite. Não é recebida pela imposição de mãos, nem tampouco cria mofo se o pregador for lançado numa prisão. Ela penetra e permeia a alma, abranda e tempera. E se o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção o fará.
que febre de construção de templos estamos presenciando hoje. No entanto, sem pregadores ungidos, o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo. Suponhamos que todos os dias diversos pescadores saíram para o alto mar com seus barcos, levando o mais moderno equipamento que existe para o exercício desse ofício, mas retornem sempre sem apanhar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para o tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não veem conversão. Depois tentam encobrir sua esterilidade, interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E o mais triste em tudo isso é que o fogo que devia haver nesses altares encontra-se apagado ou ardem em combustão lenta. A reunião de oração está morrendo ou já morreu. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminaremos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém, por mais títulos que possua. A igreja hoje se acha como que postada na calçada assistindo, entre aflita e frustrada, a parada dos maus espíritos de Moscou, que marcham pomposamente no meio da rua, respirando ameaças contra tudo que é amável e de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo colocou a reencarnação. No lugar do Espírito Santo, os espíritos guias. No lugar do verdadeiro Cristo, o anticristo. E o que a igreja tem para contrapor aos males do comunismo? Onde está o poder espiritual? A impressão que se tem é que ultimamente uma forte sonolência tomou o lugar da oposição religiosa, nos púlpitos e também nas publicações evangélicas. Quem hoje trabalha diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, onde estão os combatentes divinamente ungidos? De nossos púlpitos, os pregadores que deviam estar pescando homens, parecem estar pescando mais o elogio deles. Os que costumavam espalhar a semente, agora estão colecionando pérolas intelectuais. Imagine só semear pérolas num campo. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz, porque foi gerada num túmulo e não num ventre, e se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. É possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insisto
em que precisamos de unção. Contudo, que possuis, adquire a unção. Senão, os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Capítulo 2. A oração que toca a eternidade. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sob muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas poucos fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas, está aberta a todas. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje não vou à igreja, é dia de reunião de oração. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado leva-o a arregimentar todo seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar. Embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus, o que tu ligares na terra, você tem feito isso? Deus não desperdiça seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. O mundo está marchando para o inferno a um ritmo tão rápido que, se comparado aos modernos aviões supersônicos, esses pareceriam tartarugas. E, no entanto, para vergonha nossa, nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite toda em oração a Deus, suplicando-lhe que derrame sobre nós um avivamento que abale o mundo. Não temos compaixão pelas almas. Estamos pensando que os andaimes são o prédio. As pregações de hoje, com sua falha interpretação das verdades bíblicas, nos levam a confundir agitação com unção e comoção com avivamento. O segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar.
O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. A oração é profundamente simples e, ao mesmo tempo, profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la. Mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota seu vocabulário. Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Uma das mais significativas orações do Velho Testamento foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavras. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. 1 Samuel 1, versículo 13. De fato, ela não tinha grandes dons de oratória. Sem dúvida, existem gemidos inexprimíveis. Será que nos encontramos num padrão tão inferior ao dos cristãos neotestamentários que não possuímos mais a fé dos nossos antepassados, com todas as suas realizações e implicações, mas somente a fé emocional de nossos contemporâneos? A oração é para o crente o que o capital é para um homem de negócios. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. E, no entanto, esse problema, que tanto inquieta as igrejas modernas, era o que menos perturbava a do Novo Testamento. Hoje damos mais ênfase à contribuição. Eles a davam à oração. Em nossos dias, são muitos poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar, inspirados pelo Espírito. E para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. Minha pobreza se encontra com tua riqueza, e assim em ti tenho tudo. Anônimo. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Apóstolo Paulo. Capítulo 3. Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Pode acontecer de um crente ficar muito tempo no estágio de criancinha espiritual e depois, de repente, despertar e amadurecer espiritualmente, tornando-se fervoroso nas batalhas do Senhor e manifestando um intenso amor pelos perdidos. Existe uma explicação para isso, mas nós nos achamos tão abaixo do padrão normal do cristianismo neotestamentário que o normal nos parece anormal. O segredo da transformação a que me referi acima é que houve um momento em que essa pessoa lutou com Deus, como Jacó, e saiu da luta esvaziado do seu ego, mas fortalecido com poder mediante o seu espírito. Para se ter uma vida vitoriosa, 2 elementos são indispensáveis: visão e fervor. Sabemos que homens que lutam contra fortíssimas oposições da crítica carnal humana e tomam de assalto os picos pedregosos do território inimigo, tão somente para fincar a cruz de Cristo em lugares onde habita a crueldade. Por quê? Porque tiveram uma visão e se encheram de intenso fervor. Alguém já advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Se há um problema que esta geração não enfrenta é esse:
A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Irmãos, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma quanto o somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, construiríamos uma ameaça para o diabo. Mas, se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses, como o somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Alguns anos atrás, George Diakin ensinou-me uma verdade usando um argumento bastante lógico. Ter visão sem missão tornamos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão faz de nós missionários. E é mesmo. Isaías teve uma visão no ano da morte do rei Uzias. Talvez haja alguém à nossa frente impedindo que tenhamos uma visão ampla de Deus. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual é bastante elevado e às vezes doloroso também. Você estaria preparado para ter uma visão a esse preço? A perda de um amigo ou de sua carreira? E para essa transformação de alma, não se oferecem descontos especiais. Se alguém deseja apenas ser salvo, santificado e só, não há lugar para ele nas fileiras do Senhor. Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Vejamos Isaías 6, versículo 1 a 9. Seu olhar se dirigiu para o alto, viu o Senhor. Para dentro de si, viu a si mesmo, e para fora, viu o mundo. Sua visão tinha altura, viu o Senhor alto e sublime. Profundidade, viu as profundezas de seu coração, e largura, viu o mundo. Foi uma visão da santidade. Ó amados, como nossa geração precisa ter uma visão de Deus em toda a sua santidade. E foi uma visão da iniquidade. Estou perdido, de lábios impuros. E foi uma visão do desalento divino, implícito nas palavras: quem há de ir por nós? E nesta hora em que vivemos, quando a média das igrejas está mais envolvida com promoções do que com orações, incentiva mais a competição e se esquece da consagração e substitui a propagação do Evangelho pela autopromoção. É imperativo que tenhamos essa visão tríplice. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. E não havendo compaixão pelas almas, a igreja perece, mesmo que esteja lotada dominicalmente. Certo pregador, conhecido no mundo inteiro, e que tem sido poderosamente usado por Deus nos últimos anos para promover avivamentos, que são bem diferentes de cruzadas de evangelismo em massa. Contou-me que também teve uma visão semelhante. Ainda me recordo da expressão de temor com que me falou, que não sabia ao certo se estava tendo uma visão ou um sonho, se estava no corpo ou fora dele, mas disse que enxergava uma enorme multidão em um profundo abismo, todo cercado de fogo, presa no manicômio do universo, o inferno. Depois disso, esse homem nunca mais
foi o mesmo, nem poderia. Será que Deus poderia confiar-nos revelação tão grandiosa? Já passamos pela escola da oração e do sofrimento para que nosso espírito esteja preparado para suportar uma visão tão atordoante? Feliz é aquele a quem Deus pode comunicar tal visão. Ninguém vai além da visão que tem. Teólogos intelectualizados não têm condições de romper a cortina de ferro da superstição e das trevas por trás das quais há milênios estão perecendo milhões e milhões de indivíduos. Talvez só homens com menos intelecto, mas com uma visão maior, sejam capazes disso. Ter uma mentalidade espiritual é ter gozo e paz. Mas se pararmos para pensar em estatísticas, poderemos ficar bem preocupados. Leia os dados que se seguem e veja se não dá vontade de chorar. Japão, o governo da nação, afirma que a população já passa da casa dos 120 milhões e está crescendo ao ritmo de 1.100.000 pessoas por ano. Isso quer dizer que o número de não convertidos aumentou em 5 milhões nos últimos 5 anos. Coloque esse dado em sua lista de oração. Coreia, a população desse país é de cerca de 42 milhões, constituída em grande parte de refugiados flagelados e famintos. Índia. Na Índia há milhões e milhões de pessoas do Vale da Sombra da Morte. Oriente Médio. Aí há mais de 1 milhão de refugiados árabes. Europa. Nesse continente, até há alguns anos, existiam cerca de 11 milhões de refugiados políticos e de indivíduos que, devido à guerra, se achavam distantes da sua pátria. Que situação triste! China e Hong Kong também há milhões de refugiados que escaparam da China comunista e vivem em condições miseráveis. E para aumentar nossa responsabilidade, basta lembrar que há cerca de 20 milhões de judeus, 350 milhões de muçulmanos e 200 milhões de budistas, 350 milhões de confucionistas e taoístas, 500 milhões de hindus, 100 milhões de shintoístas e milhões de adeptos de outras seitas pelos quais Cristo morreu e que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Até mesmo nos Estados Unidos existem em torno de 50 milhões de jovens com menos de 21 anos que não estão recebendo os ensinamentos de Deus e cerca de 10 mil cidades de pequeno porte onde não há um templo evangélico. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente em todo o mundo. Isso não significa nada para você? Precisamos acabar com nossa religião sintética. Uma situação dessa revela a falta de unção nos púlpitos e de ação nos bancos. O fato é que hoje não se prega mais o Evangelho com o mesmo fervor de antes, e não há mais fome de se ouvir a pregação. É possível que Deus esteja mais irado com os países de formação protestante, como Estados Unidos e Inglaterra, do que com os comunistas. Acha essa afirmação absurda? Então pense seriamente no seguinte: na Rússia há milhões de indivíduos que nunca tiveram uma Bíblia e nunca assistiram a um programa evangélico na televisão ou no rádio. Se pudessem,
Ir a uma igreja iriam de bom grado. Talvez estejam equivocados aqueles que oram no sentido de que os perdidos tenham uma visão do inferno para que se arrependam. Pode ser que eles precisem mais de uma visão do Calvário, do Salvador sofrendo, a estar com eles para que se arrependam, porque iriam querer perecer depois de visualizarem o Calvário? Conta-se que William Booth, fundador do Exército da Salvação, costumava dizer que, se pudesse, gostaria de proporcionar aos seus soldados, em fim de curso, a oportunidade de passarem 24 horas espiando para dentro do inferno, para que contemplassem o eterno tormento que ali impera. As igrejas fundamentalistas precisam de uma visão dessas, e quem mais precisa são os eloquentes e orgulhosos evangelistas. Houve certa vez um criminoso de nome Charles Peace. Não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas dos homens, mas afinal, um dia foi preso e condenado à morte. No dia da sua execução, foi levado ao corredor da morte, na penitenciária de Armagh, Leeds, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou o que estava lendo. O conforto da religião, replicou o sacerdote. Charles Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém poderia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno, que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas, já que lia tudo sem ao menos estremecer? Seria humano um indivíduo capaz de dizer a outro friamente: você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar-lhe? Aquilo foi demais para Peace, e ele se pôs a pregar. Veja só o sermão que pregou no próximo instante em que caminhava para o inferno. Senhor, disse, dirigindo-se ao capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra, só para salvar uma alma. E se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Irmão, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo, e por causa disso, a humanidade vai para o fogo do inferno. Precisamos ter uma visão de Deus santo. Deus é essencialmente santo. Os querubins não estavam clamando: onipotente, onipotente é o Senhor. Nem diziam: onipresente, onipresente é o Senhor. O clamor deles era: santo, santo, santo. Precisamos deixar que o amplo conceito desse termo hebraico penetre de novo em nossa alma. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ele está lá.
nesta vida temporal. Deus nos cerca por todos os lados e Ele mesmo, o Deus do qual não se pode fugir, nos aguarda na eternidade. É melhor procurarmos ter paz com Ele aqui e nos posicionarmos no centro da Sua vontade agora. Um bom estímulo para nossa alma seria permanecermos trementes na presença desse Deus Santo todos os dias antes de sairmos para o trabalho. Aquele que teme a Deus não teme os homens. O que se ajoelha diante de Deus não se curva em nenhuma situação. Se tivéssemos diariamente uma visão desse Deus Santo, iríamos sentir-nos deslumbrados diante de sua onipresença, extasiados ante sua onipotência, silenciosos diante de sua onisciência e quebrantados diante de sua santidade. E a santidade dele se tornaria nossa. A maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos é anulada pela impiedade de nosso viver. Um pastor de vida santa torna-se um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus, disse Robert Murray McCheyne. Antes de Isaías passar pela experiência descrita no capítulo 6 de seu livro, ele proferiu uma série de ais para diversas pessoas, mas naquele momento ele viu a si mesmo e disse: ai de mim, sou eu mesmo, Senhor, quem está precisando de oração, diz um hino grego espiritual. E como isso é verdade? Será que não há quadros com imagens impuras pendurados nas paredes de nossa mente? Não haverá alguma impureza escondida em alguns cantinhos do nosso coração? Será que poderíamos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco de mãos dadas pelos corredores dele? Não haverá em nós intenções ocultas, motivações secretas e quartos fechados cheios de toda sorte de impurezas a controlar nossa alma? Em cada um de nós existem 3 pessoas a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Literalmente, somos muito condescendentes com nós mesmos e por demais rigorosos com os outros, a não ser quando estamos buscando intensamente a verdadeira vitória espiritual. O eu ama o eu, embora se diga a respeito de São Geraldo Magela que pela graça de Deus ele amava a todas as pessoas, menos Geraldo Magela. Que belo exemplo para nós, mas na maioria das vezes escondemos de nós mesmos nosso verdadeiro ser, para que não fiquemos enjoados ante a realidade. Vamos pedir a Deus que seu penetrante olhar localize esse corrupto, impuro e mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de nós e crucificado com ele, para que não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6:6. Não adianta dar outros nomes ao pecado, continua sendo pecado. Algumas pessoas se justificam assim. Aquele sujeito ali tem um gênio dos diabos. O que eu tenho é ira justa. Ela é super sensível, mas eu sou irritável
porque tenho problemas de nervos. Ele é ambicioso demais. Eu estou apenas ampliando os negócios. Que sujeito mais teimoso. Eu tenho convicções firmes. Ela é muito orgulhosa. Eu tenho gosto muito apurado. É muito fácil encontrarem-se justificativas para todos os tipos de pecados. É só querer, mas quando o Espírito Santo nos sonda o coração e conhece o que vai em nós, não passa a mão em nossa cabeça, nem tampouco nos lesa. Perguntou-lhe ao cego, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Vamos nós também pedir visão a Deus, uma visão para o alto, para dentro de nós e para fora. Assim como aconteceu com Isaías, ao olharmos para o alto, veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós, iremos ver-nos exatamente como somos e enxergarmos nossa necessidade de purificação e poder. E ao olharmos para fora, veremos um mundo que está perecendo sem o conhecimento do Salvador. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Só então teremos unção nos púlpitos e ação nos bancos.